Deus, somos muito gratos por estarmos aqui na sua casa mais uma vez. Te agradecemos por essa semana que o Senhor tem conduzido. Queremos nesse momento te pedir pela ficha intercessória do irmão Valdemar. Ele pede por Vitória, Mateus, Paulo Henrique, Andréia e o seu sobrinho Renato. Essas 5 pessoas são importantes para o irmão Valdemar, Senhor. Que o Senhor possa conduzir, que Ele possa pregar a palavra a cada uma dessas pessoas, que elas possam sentir o Espírito Santo na vida delas. Esteja conosco durante o culto, que seu Santo Espírito também use nessa noite aí na marca para falar os nossos corações. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
dia pelas bênçãos derramadas por cada um de nós. Te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua casa nesta noite de Pai. Também te agradecemos por a oportunidade de trazermos aqui os dízimos e também as ofertas para que possa ser usado, empregado na sua obra, que a tua palavra possa ser pregada e muitos possam aceitar o Senhor através de Jesus. Continua abençoando esta igreja, cada família, cada amigo nesta noite. Nós oramos e agradecemos em nome pelo amor de Jesus. Amém. Amém.
estava comentando com meu marido, todos os dias de manhã, nós pregamos o netinho, e ele já acostumou. Ele gosta de dar uma voltinha com a gente no carro no condomínio, né? A gente sai com ele andando, né? E às vezes muito cedo tem uma senhorinha bem de idade que mora numa grande, lá no alto, assim, quando a gente passa naquela sentadinha. Ela nem deixa ele passar, né? Às vezes a gente vai bater para dar um tchau para ela, para responder. E virou o celular para um vício, né, irmão? As redes sociais, a internet virou um vício. E a gente tem que cuidar disso, porque senão toma o tempo para nós fazermos o quê? Estudar a palavra de Deus, né? Que é isso aqui que é importante para a nossa salvação. Então vocês que estão seguindo estão de parabéns. Mas mais do que ficar livre das redes sociais, vocês estão tendo o seu tempinho em nosso Jesus. 15 minutos sozinhos na parte da manhã, 15 minutos sozinhos na parte da noite. Eu tenho certeza absoluta que a sua vida espiritual está diferente. Muito rápido. Porque, filho, quando nós deixamos aquilo que nos impede de estar na presença de Deus, passamos a ter comunhão com Ele, tudo na nossa mente melhora. Porque nós sentimos a presença ali do nosso Deus vivo. Verdade? E nós precisamos disso. Nós vamos orar clamando a Deus pelo Espírito Santo. Eu vou pedir 3 orações. Vou pedir para o irmão fazer oração. A mãezinha do Miguel, eleve a Deus outra oração. E a Valéria, que está lá atrás, escondidinha, eleve a Deus outra oração. Aqueles que puderem ajoelhar, vamos ajoelhar. Os que não puderem, né? Fiquem à vontade. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade maravilhosa de estarmos na tua casa reunidos, Pai, para louvar e adorar o teu santo nome. Amém. Nós te pedimos, Senhor, que o poder do teu Santo Espírito neste momento envolva a vida da irmã Marta, para que ela possa ser usada por ti. E também aos nossos corações, Senhor, para que nós possamos entender a tua palavra e aplicarmos nas nossas vidas. Não entender só de ouvir falar e esquecer tudo novo que saímos daqui, mas entendermos e aplicarmos na nossa vida para que nós possamos testemunhar de ti a verdadeira palavra que tu nos ensinou. É o que te pedimos e agradecemos no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais essa noite, te agradecemos pelo dia de vermos, por todos os cuidados e todas as bênçãos. Amém. Pedimos agora que o Senhor abençoe a cada mensagem, a cada apresentado, que o Senhor possa, Pai, abrir as nossas mentes para entendermos tudo que for dito aqui, realmente colocar em prática para a nossa vida. Amém. Abençoe o Marco, que ela possa falar inspirado pelo seu Santo Espírito. Cada pessoa que esteja aqui ao ouvir essa mensagem. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Espírito de Deus se faz presente aqui conosco. Amém. Eu estou tendo 2 visitas. Eu já agradeço a vocês, viu? As 2 queridas aqui, a querida lá de trás, né? Os irmãos aqui. Sejam bem-vindos, tá? Nós estamos muito felizes que vocês estão aqui conosco. A nossa irmãzinha querida ali, que mora lá no São Judas Tadeu, né, irmã? Senti falta da irmã ontem. Qual é o nome dela? Qual o nome da irmã? Carminha. Oi, irmã Carminha, senti falta da senhora ontem, tá? Orei pela senhora, fiquei preocupada com a senhora. Aqui
quanto a isso, tá? Eu senti falta dela quando eu orei pela senhora, pela família da senhora. Irmãos, nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito interessante, sobre o juízo, sobre o assunto santuário. Vocês já ouviram falar dessa doutrina? É uma doutrina da Bíblia, irmãos, de extrema importância. Ela começa lá no livro de Êxodo e vai até o livro de Apocalipse. Já pensaram nisso? O santuário ele perpassa toda a Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento, até chegar no Apocalipse. E você sabe o que esse santuário que o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus, que ele está lá no céu? Que existe um santuário, figura que foi feito aqui na terra no passado, mas foi destruído pelos romanos. Vocês lembram? Não sei se estudaram história, que os romanos invadiram Jerusalém, né, e destruíram. Primeiro foram os babilônios, depois os romanos. Não. Mas esse santuário que foi construído aqui em Jerusalém, ele era simplesmente uma cópia do que está lá no céu. Né? Amém por isso, né? Porque Deus deixou o santuário verdadeiro lá no céu. E o nosso Senhor Jesus ele está fazendo uma obra de extrema importância no santuário. Muitos pensam assim que Jesus veio, morreu e que acabou, está tudo bem, é só aceitar a salvação e está tudo ok. Mas não, existe uma obra, você passa por favor? Pode passar por outra, muito maior que Jesus está realizando. Porque o plano de salvação, quando ele foi realizado por Deus, sabia que não foi só para salvar o ser humano? Olha que interessante. O plano de salvação foi para reconciliar a terra com Deus, né, nós, seres humanos, mas foi também para reconciliar o céu com Deus. Que coisa tremenda isso, né? Porque olha lá, Colossenses 1, você já fez, né? Colossenses 1, 19 a 20, se alguém quiser ler a Bíblia, mas eu não canso de ler, diz assim: porque foi do agrado de Deus que nele é que é Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio de Jesus reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra quanto as que estão onde? No céu. Tantas coisas da terra quanto as que estão no céu. Então essa conciliação que Jesus está fazendo, essa reconciliação, não é só para os seres humanos, mas também para os que habitam no céu, os seres celestiais. São partes envolvidas nesse processo de reconciliação. Isso para mim é uma coisa impressionante. Pode passar a coisa. Olha, você sabe quem está sendo acusado? Alguém aqui já foi processado uma vez? Graças a Deus ninguém foi, né? Eu trabalho no processo de inteiro já há muitos anos. Eu sou advogada também e trabalho no Tribunal de Justiça. Eu não posso advogada agora, mas eu sou aqui no processo muitas vezes. E todo processo ele tem algumas partes, né? E tem aquela parte que é acusada. Sabe nesse processo que está correndo lá no santuário celestial, sabem quem é o acusado? Quem vocês acham que é o acusado? Deus. Impressionante, né? Deus está sendo acusado próximo às outras. Irmãos, quando a gente pensa isso é um negócio tremendo. Deus é acusado. O primeiro verso que a gente viu diz que Jesus veio para reconciliar tanto a terra quanto o céu. Por que o céu? Onde foi que o pecado começou? No céu. Não é tremendo isso? E como é que começou? Muito antes de Deus criar esse planeta, a Bíblia não fala quando, não dá uma data, né? Lá no céu, Deus chamou Jesus também deles, para eles juntos verem como é que eles iam criar essa terra, como é que iam criar os seres humanos. Olha só a coisa maravilhosa. Isso não é historinha, não, irmão. Isso é bíblico. Isso é real. Isso é real. Mas acontece que um ser criado por Deus, um anjo de luz, e aquele ser, o terceiro mais poderoso no céu, ele então agora fica com ciúme de Jesus. A gente não sabe, a Bíblia não explica como é que se trocou o coração de Lúcifer, o nome dele é Lúcifer. Mas Deus criou todas as pessoas e todos os seus seres com uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus nunca vai chegar para você e você está proibido. Quando você chegar, Deus vai falar: olha, é assim e assim. Eu, pela minha lei, te aconselho a não fazer. Mas
resolveu dar asas à sua imaginação ou ao seu pecado. Isso acontece também conosco aqui muitas vezes. E Lúcifer então se tornou um rebelde. Mas ele não guardou esse sentimento de descontentamento só com ele. Ele foi ali, né, todos os seres celestiais, procurando os anjos, falando: olha, vocês estão achando que Deus é quem ele diz que é, bonzinho assim? Não. Deus tem seus preferidos. Deus tem seus escolhidos. Essa lei de Deus aí, vocês acham que isso é impossível de obedecer? Deus fica vigiando a gente. Isso é muito ruim. E aqui foi crescer no céu, né? Muitos acreditaram em Lúcifer, tanto que a terça parte dos anjos do céu, irmão, do céu são milhões e milhões, foram expulsos do céu. Então Deus, né, na sua misericórdia, Ele e Jesus fizeram o plano da redenção, o plano da salvação, para salvar não só o ser humano, mas para reconciliar também consigo o céu. Porque aqueles anjos que ficaram lá, eles não cederam à vontade de Lúcifer, mas ficou o que na mente deles? Uma dúvida. Anjo pode ler a mente da gente? Não. Só Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo pode ler a nossa mente. Então os anjos, muitas coisas eles não entendem. Eles nos observam, mas eles não entendem. E eles nos observam, olha o que está escrito lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Nuvem de quê? Testemunhas. Quem são essas nuvens de testemunhas? São os anjos de Deus. São seres dos outros planetas. Nós vimos ontem que os extraterrestres existem, né? Mas esses não caem em pecado. Eles não viram para o mundo. Mas eles estão lá nos observando. Livremos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Estou em Hebreus. Por favor. Percebe, irmãos? Deus tem testemunhas. Ontem eu brinquei com você. Pensa quando você está fazendo alguma coisa escondidinha lá na sua casa, ou na rua, né, ou no seu trabalho. Ninguém está me vendo. E a Bíblia ainda fala que tem livros onde tudo é. Não é porque Deus quer vigiar nosso espaço, não, mas Ele precisa de um registro para que os anjos e os seres saibam assim como isso. Interessante isso, né? Não é maravilhoso? E olha uma conversa em 1 Pedro 12. A eles foi revelado, falando dos apóstolos, que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora nos são anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu. E a estas coisas os próprios anjos desejam o quê? Tem uma outra tradução que eu acho bonita também, que diz assim: desejam entender. Irmãos, a gente tem que perceber que os anjos veem as coisas sob uma outra perspectiva, totalmente diferente da nossa, porque eles estão na presença de Deus, do Pai, de Jesus Cristo. Então imagina agora um anjo entender que Jesus, Deus, Criador, Redentor, Mantenedor, se tornou um bebezinho. Um bebezinho, irmãos, é uma coisa muito frágil, não é? Os irmãos falam, não é? Irmãos, irmãos, que é um bebezinho ali. Jesus se sujeitou a isso. Num lar pobre, sofreu e morreu para que você pudesse ser. Morreu e ressuscitou, para que nós também morramos com Ele e ressuscitemos com Ele para a salvação. Isso é tremendo. Temos também, irmão, da outra parte do juízo, né, seres terreais que foram fiéis a Deus. Pessoas que são fiéis a Deus. Oxalá nós estejamos entre eles, né? Pessoas que já morreram em Cristo, ou ainda, né, aqueles que estão vivos. Os que já morreram vão estar vivos quando Jesus voltar, né? Eles também, nós também estamos envolvidos no juízo. Os que morreram em Cristo, os que estão vivos em Cristo. E todos nós estamos envolvidos porque nós vivemos onde? Aqui nesse planeta. E pela misericórdia e pela graça de Deus nós seremos o quê? Salvos. Temos também outra parte envolvida nesse processo, né, celestial? Seres infiéis a Deus que foram expulsos do céu. Quem são os seres?
milhões de anjos. Pode passar, então. E temos ainda a outra parte envolvida no povo. Seres reais, que a Bíblia chama de ímpios. Ímpios por quê? Porque não quiseram seguir Jesus. Rejeitaram a salvação. Os ímpios, alguns morrem antes da segunda vinda de Jesus. A gente vê todo dia pessoas morrendo, não é? E tem alguns que estarão vivos quando nosso Senhor Jesus voltar. Todos os seres do universo são abrangidos, então, por essa classe de pessoas que estão envolvidas no juízo celestial. Não tem jeito, irmãos. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não sou dessa classe, eu não sou nem nada, eu sou neutro. Existe neutralidade? Não. O que vocês acham? Não existe. Não existe neutralidade. Não tem como ficar em cima do muro. Eu acho que foi o Valdemar que brincou uma vez que o muro tem dono, não foi? Não foi o Valdemar que eu nunca esqueci isso. Não adianta ficar em cima do muro, porque o muro tem dono. Sabe quem é o dono do muro? Satanás. Não existe neutralidade. Ou nós servimos a Deus, ou servimos a Satanás. E o propósito de Deus com o juízo, irmão, é convencer a todos os seres que tudo que Satanás disse é mentira. Você passa para mim, por favor? Todos os seres do universo, um dia vão ter que admitir que Deus está na e Satanás é o quê? Mentiroso. Próximo. Para tirar essas dúvidas, então Deus planejou no plano da salvação realizar um juízo. E o juízo ele é realizado em 3 etapas. Outras religiões, muitas pessoas, a gente não vai ler tudo, eu vou falar mais rápido, porque senão vocês vão cansar. Outras religiões e muita gente acredita que o juízo só vai ocorrer quando Jesus voltar. Você já não ouviu isso? Quando Jesus voltar, vai ter o juízo. Alguns dizem assim, algumas pessoas vão ser arrebatadas. O que é isso que as pessoas imaginam? As pessoas vão sumir, né? Vai ficar a roupinha, eu acho engraçado quando eu vejo as fotinhas, fica a roupinha lá e cadê a pessoa? Só dá a roupinha. Você já viu essa cena? Né? Só que isso não é bíblico. O que significa ser arrebatado? Se a gente olhar no dicionário, a gente vai ver. É ir para os ares, voar nos ares. Quando o 2 Tessalonicenses fala que os servos de Deus serão arrebatados para encontrar com quem? Com Jesus onde? Nos ares do céu. Ninguém vai ser arrebatado assim. Eles acreditam então que vai acontecer o quê? As pessoas vão sumir, Jesus vai voltar, uns vão ser salvos e outros vão ser perdidos. Mas que ainda vai ter um tempo. Olha só. Vai ter um tempo ainda então que essas pessoas que ficarem aqui ainda vão poder escolher uma segunda chance. Uma segunda chance. Mas é isso que a Bíblia diz, irmãos. Não é isso. O juízo é um processo que dura alguns séculos. Ele não é severo. Ele é um processo. Dura muitos séculos. Ele percorre toda a palavra de Deus, como eu disse para vocês. Né? Ele começou em 1844. Você sabe que tem na Bíblia a profecia que dá o ano exato do juízo. Dá um dia, dá um mês também. Em Daniel 8,14, até 2.300 dados, amanhã o santuário será purificado. É maravilhoso. No outro dia, se vocês quiserem, a gente estuda juntinho, tá? Toque por toque. E esse juízo começou, volta por favor. Começou em 1834 e vai ocorrer após o milênio. Esse juízo, irmãos, vai ter 3 etapas. Uma antes da segunda vinda de Jesus, que é essa que nós estamos. A outra etapa durante o milênio. E a última etapa após o milênio. Pode passar. Vocês sabiam disso, irmãos? Que nós estamos vivendo o dia dos meses? Vocês lembraram disso durante a semana? É fácil a gente esquecer isso, né? Estamos vivendo na fase do juízo investigativo. Por que investigativo? E para que ocorre essa primeira fase? Olha que interessante. Irmãos, quando a gente estuda isso aqui, eu sou bem chorona. Eu chorei assistindo Era do Gelo, então eu acho que isso não tem algum problema. Então eu fico pensando, irmãos, eu choro disso daí, eu paro muitas vezes para dar
destruir deles tudo. Se alguém reclamar, destruir também, destruir todo mundo. Na verdade, a gente não é assim, o temperamento nosso não é assim. Constrói tudo de novo, alguém vai saber de alguma coisa. E Deus, mas ele não quis fazer isso. Ele não quis fazer isso. Ele pensou assim, olha a bondade de Deus. Se eu destruir Satanás, por que os outros anjos vão pensar? Satanás estava certo. E que é melhor eles não reclamarem de nada, porque senão eles também vão ser destruídos. Não é assim que a gente pensa? Não era isso que aconteceria? E Deus falou não, porque Deus é amor. O amor de Deus é amor. E o único serviço que Deus aceita é o serviço de amor. Hoje eu estava conversando com Deus, por que você só aceita o serviço por amor, pai? Mata esse povo todo logo por mim, né? Não é assim que a gente pensa? Né? Eu lembro de Tiago e João, né, quando saíram da cidade lá que eles receberam Jesus, o Senhor manda cair fogo do céu e queima essa cidade. Mas Deus não é assim. A bondade de Deus é algo que nós não vamos entender nesse mundo. E que vamos começar a entender quando chegarmos ao céu. Quando nós vimos o que é o céu e o sacrifício que Jesus fez por nós, é que nós vamos começar a entender qual é essa casa. E os anjos não entendem isso. Tem um hino que não serve nada novo, nada antigo, é no 80, que o coro fala assim, mudez. Não tem explicação. Os anjos estão mudos, porque eles não conseguem entender o plano de Deus. Então os remidos vão cantar, mas os anjos vão ficar só escutando. Porque a gente deve essas coisas preferidas. É um dos meus livros preferidos. A segunda etapa do juízo é para convencer os fiéis, os fiéis de que Deus agiu corretamente em cada caso. E a terceira etapa é para convencer até mesmo, né? Satanás, aos anjos de Satanás e aos ímpios, que Deus atuou corretamente. Por favor, eu estou te atrapalhando, né? No final dos tempos, quando o juízo terminar, todos estarão convencidos de que Deus é justo, de que Deus é inocente, que todas as acusações que Satanás fez contra ele são falsas. E então a honra de Deus será vindicada. Primeira fase do juízo é o tempo de julgamento, né? Juízo investigativo, que começou lá em 1844. Propósito: convencer os seres celestiais de que Deus tem o direito de levar os salvos para onde? Que coisa, né? Como eu disse para vocês, os seres celestiais podem ver mentes? Eles conhecem os motivos? Fique imaginando um ser celestial olhando para nós aqui, irmãos, pecadores como somos, erráticos como somos. Eles acham que nós podemos ir para o céu? Um lugar santo? Eles vão olhar e falar assim, você vai ser outra marca, você vai trazer marca para você, é doido? Isso vai dar problema. Mas é verdade, irmãos. Então Deus faz ali um juízo investigativo. Sabe como isso ocorre? Através do exame da vida de cada um de nós. Livros do céu. Nós não sabemos como são os livros do céu. Com certeza são muito mais modernos, eficientes do que os que temos aqui, né? Mas está tudo registrado. Tudo que você faz, tudo que você compra, a forma como você trata as outras pessoas, tudo. E agora então, passa o nome lá de alguém, e Jesus então abre aqueles livros, junto com os anjos, com os seres celestiais, ele começa então a investigar a vida. Se depender de nós, todos nós estamos perdidos. Chega um momento em que aquela pessoa aceita quem? A Jesus como seu Salvador pessoal. E então, a gente pode vir a Jesus do jeito que a gente está. Viu, irmão? Você pode estar usando droga, pode estar prostituindo, pode ser um homicida. Venha do jeito que você está. Mas quando você encontra com Jesus, você pode ficar do jeito que você está. Ele transforma a pessoa. Se ele não transformou, essa pessoa não teve. Também não vamos desistir, vamos orar, porque orar, esperança, paz. Então, quando os anjos veem isso, Jesus fala aqui, ó,
vamos ser examinados. Muita gente fala assim, eu sigo Jesus, eu amo Jesus, e já virou isso. Mas continua vivendo do mesmo jeito. Está tudo anotado lá. Quando passar o nome dessa pessoa, será que Jesus vai poder salvar? Não, porque ela não permitiu que o Espírito Santo trabalhasse o seu. Irmão, vocês percebem como isso é sério? Irmão, isso é muito sério. Nós temos que brincar com ele, sabe por quê? Porque a gente lê uma coisa que na Bíblia, vocês já ouviram isso dizer. Mas isso aqui eu não gosto. Não, isso aqui já passou. Isso é do Velho Testamento. Eu estou mentindo? Isso é bobagem. Aí chega um outro lá, um pastor, um padre, um reverendo, seja quem for, e diz, não, isso aqui mudou. Não acredite, porque Deus não é homem para quê? Isso aqui é a palavra de Deus. E o nosso Senhor Jesus falou que nem um J, nem um tio seria registrado a sua. Isso é muito sério. E olha que texto maravilhoso lá em Daniel 7. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos e um ancião de dias. Quem é esse ancião de dias? Deus se assentou. Você assentou onde? Foi aqui na terra? No céu. No céu. A sua veste era branca como a neve. Imagina, coisa linda. No seu cabelo como a pura lã. No seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Quem são esses milhões? Testemunhas. Testemunhas. Assentou-se o juízo e abriram seus livros. O outro falou. Daniel, se você ler Daniel capítulo 7, Daniel é um livro que a gente tem que estudar no coração. Daniel é apocalipse, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Quando você pega lá Daniel 7, onde está esse verso que nós acabamos de ler, o juízo, antes desse verso, nós temos uma sequência de animais. Uns animais diferentes que aparecem ali. Vocês lembram disso? Sabe o que esses animais significam? Reinos desse mundo. Então Daniel vai dar na sequência dizendo, olha, após o reino de Babilônia, vocês estão vendo lá, que era o guerreiro com duas áreas. Após o reino que é Cyrus, com os 3 mistérios na boca, que é a Medo-Pérsia, que dominou Babilônia. Após o reino de Leopardo, que é a Grécia, vai surgir um animal terrível e espantoso. Com dentes de ferro, né, com 10 chifres. Que animal é esse? Roma. E Roma tem as datas, os períodos. Isso tudo na história, a gente vê a palavra de Deus cumprindo, aleluia, né? E desse animal lá vai sair o quê? Um chifre o quê? Pequeno. Que chifre pequeno era esse? Roma papal. E essa Roma papal vai dominar durante quantos anos? 1260 anos. Vocês lembram da profecia das 2300 tardes e manhãs? E depois que essa Roma, né, quando essa Roma terminar, então vai vir o tempo do fim. E aí vai ter início o quê? Não foi isso que ele viu? Eu estou dizendo com as minhas palavras, mas não é isso que está escrito lá. Ele vem contando tudo isso e ele fala assim, e assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Não é maravilhoso? Deus tem uma cronologia exata. No ano de 1798, quando a besta que se do mar, que é Roma, quem não tem de profecia, vocês vão achar isso meio diferente, estranho, mas qualquer irmão aqui pode sentar com você e estudar as profecias, se vocês entenderem. Né? Depois desse período, começou o fim. E logo após o juiz de Daniel 7, tem isso. Uma cronologia exata. Porque Deus é fiel. O próximo tá. E aí, olha o que Daniel disse. Depois que passou aqueles animais todos, ou seja, todos aqueles reinos do mundo que ele visão, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Quem a Bíblia chama de Filho do Homem? Jesus. Jesus. Ele dirigiu-se a um ancião de dias. Quem é? Deus. E o fizeram chegar até ele. E o ancião de dias, agora que é Deus, vai dar a Jesus o quê? O domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas são. Outra coisa interessante aqui. Na Bíblia, você sabia que reino não
não é um território. Nessa profecia aí, reino são pessoas. Olha que coisa maravilhosa, né? Próximo. Pessoas. Volta para o nome. É o próximo. Pode passar. Não. Você deu confundido ele aí, mas vai olhando. Mas isso. O reino aqui são pessoas. Pessoas que foram dadas a Jesus como seu reino. É igual quando a Bíblia fala que Deus tem uma igreja. Uma igreja é a denominação? Vocês acham que é? Não. Uma igreja é um grupo de pessoas. Por isso que Jesus diz assim: onde estiver um ou dois reunidos em meu nome, ali estarei eu também. As coisas não mudam, quando a gente começa a entender isso. Não é maravilhoso? O próximo texto. Jesus vai ao céu diante do Pai para receber o reino. E no juízo investigativo, Jesus vai ao lugar do juízo para decidir quem são os súditos desse reino. O próximo, Pai. O juízo ocorre antes da segunda vinda de Jesus. Quem entende Bíblia, explica primeiro o que isso significa. O próximo texto. Vocês lembram desse verso na Bíblia? E vi outro anjo voando pelo meio do céu, teve o evangelho eterno para pregar a toda nação, o tribo, o lírio, o povo. Vocês lembram disso? E o que o anjo dizia com grande voz? O quê? Pois chegou a hora do seu juízo. Que mensagem é essa, irmão? A primeira, né? Primeira mensagem é essa. Agora nós chegamos onde nós queremos estar. A primeira mensagem angélica é a mensagem do juízo. E ela é dada enquanto a porta da graça está aberta. Enquanto essa mensagem estiver sendo dada ao mundo, você precisa adorar a Deus, que fez o céu, a terra, o mar. É porque a porta da graça está aberta. O que significa a porta da graça aberta? É que a salvação ainda está disponível. Você sabia que vai chegar um dia, e meus amigos, não vai demorar, em que muitos, Amós 8 fala isso, muitos vão correr de um lugar a outro, procurando a palavra de Deus, mas não vão encontrar. Sabe o que não vão achar? Que não vai ajudar mais a pregar. Não ajuda. Porque Deus não vai mais ouvir. Isso é puxado. Então, o que significa que hoje você precisa tomar uma decisão. A porta da graça tem uma data específica, que a Bíblia não fala, que ela vai se fechar. Mas ela tem também, ela pode se fechar individualmente, você sabia disso? Eu posso garantir para vocês que eu vou terminar esse sermão? Eu vou estar vivo até lá? Posso? Posso ficar ali e correr, não é verdade? E a porta da graça vai estar então fechada para mim. Se você morrer hoje, você está em paz com Deus. Está em paz com Deus. Não é isso? Isso é muito sério. Para a maioria das igrejas, a gente já falou, o juízo ocorreria somente quando Jesus voltasse. Mas a Bíblia diz que antes disso, ele vai ocorrer. E quando Jesus voltar, todo caso já vai estar o quê? Decidido. No juízo celestial, somente os casos que servem a Jesus é que serão examinados, sabe disso? Os ímpios não são examinados no juízo investigativo. Eles não querem nada com Deus. Eles mentem que é o não querem nada, né? Eles querem a farra, querem a bebida, querem as drogas, a promiscuidade. Não querem saber de Deus. E quando acabar o juízo da investigação, lá em Apocalipse 22, 12, irmãos, presta aí. Quem é injusto, seja justo ainda. Quem é sujo, seja justo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. O que é que isso significa? Por favor, irmãos, vamos passar. Todo caso está decidido. No juízo tem a primeira parte, o juízo investigativo, e agora vem a implementação da sentença. Dentro do juízo investigativo, vem a implementação da sentença. O que é? Jesus
galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então nós seremos julgados pelo quê? Pelas nossas obras. Todo o universo nesse momento, no momento, vai reconhecer a soberania de Deus. Todo o universo vai ter que declarar glórias a Deus. O próximo fala. Então, irmãos, quando nosso Senhor Jesus voltar, quando nós vimos que ele voltou, os santos, aqueles que o amam, assim, todas as coisas, vão subir com ele para o céu. E o que vai acontecer lá no céu? Vocês conhecem esse verso aqui? Olha que coisa linda, Apocalipse 20. Vi tronos em que se sentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Os fiéis vão julgar quem? Os ímpios, Satanás e seus tremendo, né? Gente, isso é demais, né? Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles adoraram a Deus nessa imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Também nós vamos falar sobre não adorar a Deus. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos. Lá no finalzinho, a segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo reinarão com ele quanto tempo? Que coisa maravilhosa, né? Sabe, irmão, minhas amigas, meus amigos, nós vamos ter férias no céu por 1000 anos. Já imaginou isso? Vai ocorrer o julgamento, nós aqui vamos julgar, né? Os ímpios, Satanás e seus anjos, mas nós não vamos ficar o dia inteiro, o tempo todo, nós vamos ter nossos períodos de lazer, já imaginar aqui. Conhecendo os anjos. Quem gosta de fruta aqui? Provando as frutas do céu. Nossa. Glória a Deus, não é? Irmão, sem dor, sem doença, sem tristeza. Nosso Senhor Jesus diz: eu enxugarei seus olhos toda a lágrima, sem morte. Na presença de Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, os santos anjos, vamos visitar os outros planetas. Quem aqui quer ser astronauta? Seremos astronautas, mas não vai precisar daquela máscara, sabia disso? Sabia que você vai ter asas? Sabia? Tem um texto maravilhoso que diz assim, que as crianças vão entrar em casa, vai ter uma prateleirinha lá, vão tirar suas asas. Eu não sei como é que isso vai ser, mas eu quero muito ver. Vão tirar suas asas, vão colocar ali e vão brincar. Quem sabe? Ou não tem? Pedro, você está lá brincando, daí você olha para uma árvore lá, tem uma fruta lá, nem não sabe que uma fruta é boa, né? Vou lá em casa correndo pegar minhas asas, porque a árvore é muito alta, né? Pega as asas, bota as asinhas de novo, vai lá em cima pegar. Já imaginaram? Alguém aqui já viajou de avião? É impressionante que a gente fica vendo aquelas nuvens e minha mente já me pôde desde criança, sabe? Uns 15 anos que moro aqui, não quero ir embora. Eu já fiquei imaginando, eu vindo ali pulando aquelas nuvens, mudando. Pessoa toda. Pedro está comigo, né, Pedro? Toda aqueles mergulhos dentro das nuvens, assim, saindo do outro lado. Não, é isso que Deus está falando. E nós estamos querendo que nós gostamos aqui dessa terra. Nós gostamos da vida, nós gostamos do pecado. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Durante 1000 anos, olha lá, viu um grande trono e aquele que estava sentado nele, nosso Deus. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. E os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. Ué, eles morreram? Como é que eles vão estar em pé? Isso é uma figura, né? Linguagem figurativa. Olha o que vai estar lá. Foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo o que haviam feito. Conforme o que está onde? Registrado. Então eles vão estar lá no fundo, através do registro. O registro deles vai estar no céu, outro texto. E o que nós vamos fazer lá? Além de passear, vamos julgar? Esse texto é 1 Coríntios 6, 2, 3. O apóstolo Paulo fala assim: vocês não sabem que os santos vão julgar nunca. Se vocês são capazes de julgar as acaso são capazes de julgar as causas de uma poupança? Vocês não sabem que eu teremos de julgar as anjos.
mostrar aos fiéis que Deus agiu corretamente. Sabe por que Deus fez isso? Vamos dizer que nós chegamos lá no céu. Né? Aí tem aquele irmão, né? Aquela irmã que não pediu um culto na igreja, que parecia ser uma pessoa tão zelosa, né? Uma pessoa tão boa. E a gente chega lá no céu, vamos procurar a irmãzinha. A irmãzinha não está lá. Que susto! O primeiro é a gente está lá, né? Primeiro nosso susto é a gente está lá. Mas vai acontecer isso. Nós vamos chegar e não vamos encontrar outras pessoas. Por isso, Deus deixou o juízo milenial, que Ele vai mostrar para nós. Por que Ele deixou o juízo? Vocês entendem? Para que não reste nenhuma dúvida na nossa mente. Enquanto isso, Satanás e seus anjos vão estar onde? Presos aqui nessa terra. E falta ainda convencer esse grupo, né? Satanás e seus anjos, de que Deus é justo. Será que isso vai acontecer? Vai também no próximo vídeo. A terceira fase do juízo é a execução da sentença. Né? Olha só a coisa terrível. Após o milênio, Deus ressuscitará todos os ímpios de todas as terras. Nós vamos ficar no céu 1000 anos. Vamos voltar a esse mundo na Nova Jerusalém. Não vamos ver mais desse, vou contar agora para vocês. Vamos voltar na Nova Jerusalém esse ano. A Nova Jerusalém, a Bíblia diz que vai pousar, sabe onde? Lá no Monte das Oliveiras, onde hoje é Jerusalém. O monte vai abrir e Deus vai purificar aquele pedaço de terra. E a Nova Jerusalém vai pousar. Que cena é isso? Enquanto isso, todos aqueles que morreram sem aceitar Jesus como Salvador estão ressuscitando. E então Satanás, ao ver aquelas pessoas ressuscitarem, ele vai falar, não, nunca tem chance. Ele não desiste, né? Ele vai reunir agora todas aquelas pessoas e entre esses ímpios vão estar grandes generais, grandes guerreiros, antediluvianos. E eles então vão se unir a Satanás. Agora eles estão enganados? Aqui no mundo eles foram enganados, mas a Deus não está mais enganado. Mas Satanás não vai dizer que ele é Satanás. Ele vai dizer que ele é um grande guerreiro que foi expulso lá do céu e que Deus usurpou o direito dele. E ele vai juntar aquelas pessoas e vai dizer, vamos construir, né? Vamos construir armas e vamos tomar aquela cidade à força. Vão matar aquele povo e nós aqui vamos morar. Não existe arrependimento. E eles então vão fazer isso. Mas quando eles chegarem, e Deus vai permitir, tá, irmãos? A Bíblia não diz quanto tempo. Quando eles então rodearem a Nova Jerusalém e estiverem prontos a atacar, o trono de Jesus vai se elevar acima da Nova Jerusalém. Então todos vão olhar e vão ver Jesus. E sabe o que vai acontecer? Como se fosse um telão, nem sabe a palavra, que a gente não sabe como é que Deus vai fazer isso. Eu imagino um grande telão, mas deve ser na mente de cada um. Deus vai mostrar então a vida de cada uma das pessoas, tudo que elas fizeram. Satanás, seus anjos, todos aqueles ímpios. E eles então vão reconhecer que eles não estão lá dentro da cidade por culpa deles, porque eles não fizeram. E nesse momento a Bíblia fala que todo o joelho vai se dobrar e vai dizer, justo é o Senhor dos exércitos. Digno é o Cordeiro de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém. E então vai cair fogo dos céus. E todos serão destruídos. Não é um fogo eterno, como isso vai ficar. Já pensou a gente lá na Nova Terra de Jerusalém? Vou lá na beira do lago ver o povo sofrendo? Não, Deus não é assim não. O fogo é eterno em seus resultados. Porque vai queimar e vai acabar. Não vai voltar mais, nunca mais o pecado, nunca mais vai voltar a morte, nunca mais vai voltar a dor, nunca mais vai voltar a doença, o sofrimento, a fome, a miséria. E nós viveremos por toda a eternidade em paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, está ocorrendo o juízo investigativo. Logo, nosso nome é de passar diante de Deus lá nos céus. Estamos prontos para isso? Temos nos escondido debaixo das asas do nosso Senhor e clamado a Ele, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, me transforma, eu entrego, Senhor, a minha vida, eu não sei o que você vai fazer com ela,
A vida é longe, mas o Senhor faz aquilo que o Senhor quiser. E quando nós fizermos isso, Deus age na nossa vida. E Ele nos transforma, e sabe o que Ele nos torna? Cidadãos de onde? Do céu. Amém? Amém. Deus quer tornar você cidadão do céu. Que nós possamos aceitar o convite de Deus hoje, enquanto ainda há tempo. Vamos colocar de pé e orar? Pai bondoso, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque grande é a tua bondade e a tua misericórdia. Te louvamos e te agradecemos pelo juízo que está ocorrendo, porque ele é também a demonstração da tua misericórdia, Senhor. E que quando passar o nosso nome, Senhor, que nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor não olhe para nós, mas para o nosso Senhor Jesus Cristo, que assim mesmo se entregou por nós. E que o Senhor cumpra em nossa vida o que está escrito em Filipenses 6, Pai. Que o Senhor é poderoso para terminar em nós a boa obra do Senhor. Amém. Abençoa a todos que estão aqui, Senhor. Enche-nos a todos com o teu amor e misericórdia. Nos leva em paz para casa. Nós pedimos em nome de